Olá, galerinha do quinto ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Luzirene da Escola Luiz Liberato de Carvalho e estou hoje aqui para apresentar para vocês o gênero textual e as atividades propostas no dia. Hoje, quarta-feira, dia 18 de novembro de 2020, iremos estudar um gênero textual novo, texto teatral. Preciso que todos estejam com o livro Apis aberto na página 250 a 253, para que possam acompanhar o texto teatral e responder à atividade proposta. Para começar, gostaria de saber de vocês se vocês já assistiram a alguma peça de teatro. Pensem aí se vocês já assistiram alguma peça de teatro, qual, se foi legal essa peça de teatro. Se vocês gostariam de participar de alguma peça de teatro, qual? Na sua cidade há algum teatro? Infelizmente não, né, gente? Mas vocês podem já ter assistido, mesmo que na escola, alguma peça teatral, algum texto narrativo que tem as características de um texto teatral. Assistimos a uma peça de teatro, às vezes não imaginamos o texto que está por trás da apresentação e da encenação da peça. Mas é preciso que compreendamos que por trás daquelas falas dos personagens, por trás daquela apresentação, tem todo um texto narrativo que representa a apresentação. Vamos conhecer algumas características do texto teatral. O texto teatral, ele é semelhante a um texto narrativo, ou seja, ele é bem parecido com o texto narrativo. Ele é constituído de fatos, personagens e a história, que é o enredo representado. Esse enredo, essa história, ela acontece em um determinado lugar. E ele é disposto de uma sequência linear, representada por a introdução, que é a apresentação dos personagens, do lugar onde os fatos acontecem, a complicação, que é o problema que aconteceu, o clímax, que é o momento mais tenso, e o desfecho, que é o final, como foi resolvido a complicação. Agora vocês vão acompanhar a seguir a cena inicial de uma peça que conta a história de um rei muito ganancioso, que por mais que ele tivesse, ele sempre queria ter mais. Pensa aí como será o final dessa história. É o rei de quase tudo. Leia para descobrir. Acompanhe essa leitura do texto teatral O Rei de Quase Tudo nas páginas 250, 251, 252, 253 e 254. Agora que eu acredito que vocês já fizeram a leitura do texto da peça teatral O Rei de Quase Tudo, eu vou fazer a leitura de um breve resumo do que trata esse texto teatral, O Rei de Quase Tudo. Esse texto, O Rei de Quase Tudo, tem como personagem principal, tem como protagonista, um rei muito ganancioso, que este, quanto mais tinha, mais queria ter.
Ele vivia muito insatisfeito e infeliz com a vida por esse motivo, porque quanto mais riqueza ele tinha, mais ele queria ter. Acompanhe na página 250 um trecho que expressa bem a característica desse rei quase tudo. O rei de quase tudo tinha até coisa demais, mas o rei de quase tudo queria sempre mais. Tinha ouro, muito ouro, mas o rei achava pouco. Tinha terras, muitas terras, mas o rei queria mais. Tinha naturezas belas, lindas flores e animais, um primor de perfeição, mas o rei queria mais. Ele não se contentava com o que tinha. Ele era o rei de ele desejava ser o rei de tudo e não o rei de quase tudo. Então, certo dia, esse rei acordou muito cedo, por volta das 2 da madrugada, e ele ficou bastante bravo e irritado, porque todos no castelo estavam dormindo, enquanto ele já estava acordado. Então, ele ficou bravo pelo seu café da manhã já não está pronto, pelo seu banho também não estava pronto ainda, os cavalos não estavam prontos, e isso foi motivo de insatisfação dele se irritar com todos do castelo. Para ele, o motivo do seu reino não ir para a frente era o fato de todos do reino estarem dormindo enquanto ele estava acordado. Esse texto, ele tem como personagem principal o rei de quase tudo, mas ele também tinha outros personagens. Tinha o bobo, que sempre estava ali sempre ficava repetindo o que o rei falava. Tinha os serviçais, que sempre faziam, davam o seu melhor, mas nunca agradava ele. Tinha a rainha, tinha o ministro, que estava um pouco insatisfeito com o rei. E no final, na página 254, tem um trecho também muito interessante, que é o final. Quem tem muito desperdiça, quem tem muito joga fora. Não dá valor ao que se tem, é mandar a sorte embora. Quem tem muito e não percebe, não dá valor ao que tem. Acaba virando chato e o enjoado também. Quer dizer, era o rei de quase tudo. Ele tinha muitas coisas, mas ele queria sempre ter mais. E ele era insatisfeito e infeliz com isso, e por isso ele acabava se tornando um chato e um enjoado, por sempre estar cobrando mais dos seus serviçais. Concluída a leitura do texto, vocês vão realizarem a atividade de interpretação de texto na página 254, questão 1, questão 2 e questão 3. Na questão 1, você vai dar a sua opinião sobre o texto teatral. Você vai dizer o que você achou da história do rei ganancioso. Você gostou da história? Por quê? Você não gostou? Por quê? Sempre justificando. Questão 2, você vai dizer o que foi que aconteceu de diferente no castelo do rei de quase tudo. O que foi que aconteceu de diferente naquele dia? Você vai responder. E na questão 3, você vai dizer o que foi que deixou o rei quase muito irritado. O que foi que deixou ele irritado, de fato? Se você acompanhou a leitura do texto, se você acompanhou a videoaula, você vai conseguir resolver essa atividade com capricho. Até a próxima. Bom estudo. Que Deus continue nos abençoando. Tchau.